Você já pensou em ir para Open ou nunca você Cara, na nunca verdade, pensou? Areta, eu sempre pensei, sempre veio as dúvidas, né? E eu lembro que o Valdemar Guimarães ele chegou e falou: Fernando, Maradona, eu gosto muito de você, eu vou te dar um conselho. Hoje você é um dos atletas que tem condição de competir na Open, porque você tem estrutura. Eu lembro que eu sempre competi com 100 quilos e o Eduardo veio na categoria 85. Então, ou seja, estava 15 quilos acima dele. Mas eu sempre mantive aquele peso por muito tempo. Então, a minha dúvida era subir de categoria, só que subir de categoria vai ter seu preço. Eu vou ter que comer bastante, vou ter que descansar bastante, né? Aí isso a nível de saúde, né? Talvez, será que isso é bom, não é bom? Será que você é um cara que vai adaptar com peso muito alto? Será que o meu corpo fisiologicamente vai suportar eu competir na Open? Então sempre ficava naquele ponto. Eu podia crescer em membros inferiores, mas meus troncos sempre crescia. Então, se eu deixar minha perna evoluir, eu consigo ir para a Open. E o Valdemar ele falou uma coisa bem interessante. Maradona, fica na 212, porque você vai ter longevidade no esporte. Olha Você só. não precisa se matar para poder crescer. E às vezes nem sempre você querer ser maior, você vai se tornar melhor. E aquele ponto, naquele dia, que foi 2010, 10 para 2011, aquilo ali me tocou tanto, porque eu lembro que eu estava vindo de 2007, 2008, eu fui campeão overall sul-americano, campeão brasileiro, e em 2009 eu fui competir e fiquei 13º no Mundial. Mas eu subi de tamanho, eu era até 90 e eu competi primeiro em 2007, eu competi 90, aí em 2008 eu fui para 9, fui para cima de 100, competi com 9,4 e no outro ano eu competi com 9,6. E cada vez que eu subia, meu físico perdia algo que impactava, que era a proporção, a simetria. Talvez naquela época eu não tinha tanta ferramenta, tinha tantos estudos, eu achava que era só botar peso, A treinar até a informação era falha. mais escassa Aí, também, né, da Mara? mesma forma que eu treinava membros superiores, eu tentava trazer a mesma característica membros inferiores. Isso há quanto tempo atrás, gente? 15 anos. Então eu treinava forte. Hoje você tem maquinário, você tem toda, né, E era o ciência, básico, né, de máquinas também, de né? básico, mas não importa, tem exemplo. Só que eu treinava numa pegada e meu físico não respondia bem em membros superiores, mas não respondia tão bem. E eu ficava Por que que pensando, você achava isso? cara, hoje eu entendo. Então, Hoje eu hoje. já entendo, porque são músculos totalmente diferentes, com morfologias diferentes. Exemplo, as fibras tipo do peitoral são predominantes fibra tipo 2. Exemplo, da panturrilha, ela é predominante fibra tipo 1. Então você tem fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Fibras que geram mais hipertrofia e as de contração lenta, elas geram hipertrofia, mas não menos que as fibras tipo 2. Então, em panturrilha, em membros inferiores, talvez a perna é um meio termo do peito em relação à panturrilha. Então, ela tem mais predominância fibra tipo 1. Então, ao fazer treinos mais metabólicos, juntamente com treinos mais intensos, poderiam gerar estímulos diferentes no amadurecimento da minha perna. Treinar pesado aqui em cima sempre respondia bem, mas perna, talvez treinar pesado nunca gerava uma mudança na qualidade e a maturidade da minha perna. A partir daquele tempo, eu comecei a entender que se eu brincar com as variáveis e os treinos mais metabólicos, usando os métodos de intensificação, né? Claro que não trabalhando com pouco peso, trabalhando com pesos significativos, mas buscando aumentar o tempo sob tensão. O que é o tempo sob tensão? É buscar fazer mais repetições, mantendo a contração mais conectada, num espaço curto de tempo, num volume de exercício, isso gerando um estresse oxidativo, né, aquele pump, aquela queimação, e não ficar preocupado em socar peso e trabalhar a tonelagem, a minha perna respondeu super bem. A minha sim também. E então, assim, será que eu conseguiria botar mais, assim, eu conseguiria colocar, naquela época eu não tinha ferramenta. E aí o meu físico respondeu bem em cima e não perna. E eu comecei a perder aqui a qualidade, a proporção, a simetria, que eram algo que chamava atenção no abro, o cara todo simétrico. Então, quando eu subia de volume, o tronco respondia super bem. E a perna, claro que a perna é um processo de tempo, de paciência, ela não evolui tão rápido como o membro superior, até mesmo
por causa da sua morfologia. E aí, o que acontece? Se eu subisse de peso, eu ficava desproporcional. E aí eu perdia na simetria e na proporção. Foi o que aconteceu em 2009 e 2008. Eu, em vez de eu ficar entre os top... Em 2007, eu fiquei em top 8 no Mundial, primeira vez. Depois eu fui para décimo, depois 13º. Então, estou regredindo. E eu comecei a pensar duas vezes. Talvez eu baixar de peso, ficar mais proporcional e eu conseguiria ter mais agredido. Eu escutei o Foi o Valdemar, Valdemar te deu esse que ele conselho. falou. E quando eu subi, o primeiro campeonato que eu subi, fiquei lá com o top 2 e fui pro Mr. Olímpia. Que ela, naquela época eram os 3 primeiros. Eu competi com o Guy Cisterino e até no dia do Mr. Olímpia de 2011, né, o Flex falou assim, ó, aquele campeonato lá na Flórida não era do Guy, era seu. Era seu. Pelo nível de qualidade, simetria. E naquela vez, quem conhece, eu até competi com o Jorlan no Expo Nutrition no Rio de Janeiro, que teve um overall em onde eu fui campeão. E ali eu já estava mostrando uma qualidade de membros inferiores, simplesmente porque eu mudei a estratégia, trabalhei com peso, onde eu conseguisse ficar mais proporcional. Então, talvez eu ficasse maior, talvez eu não conseguiria, eu teria um trabalho muito árduo e minha saúde talvez ficaria pendente.